Sabe, há momentos na vida em que o coração parece carregar um peso enorme, situações que apertam a nossa mente, esgotam as nossas forças e nos fazem sentir como se estivéssemos tentando caminhar dentro de uma tempestade sem fim. E é justamente nesses instantes que a sabedoria divina nos convida a algo profundo, colocar Deus acima de tudo, acima das dúvidas, acima do medo, acima das circunstâncias. O livro de Provérbios nos lembra que confiar no Senhor de todo o coração é a chave para realinhar nossa jornada, tanto por dentro quanto por fora. É uma decisão espiritual, mas também emocional, mental e prática. É, no fundo, uma forma de respirar de novo. Quando você tenta resolver tudo sozinho, a mente entra em colapso. A neurociência explica isso. Sob estresse intenso, o cérebro entra em modo de sobrevivência, como se apertasse um botão de alerta que nunca desliga. A amígdala cerebral se torna dominante e bloqueia sua capacidade de enxergar novas possibilidades. Você sabe como é. Pensamentos rodando sem parar, o corpo tenso, o coração acelerado. É como tentar encontrar a saída de um labirinto escuro. E ainda assim, quantas vezes insistimos em carregar fardos que não foram feitos para serem carregados sozinhos? O texto sagrado nos lembra: não se apoie apenas no seu próprio entendimento. Deus convida você a algo muito maior, a permitir que Ele participe das suas decisões, da sua caminhada, dos dias bons e também dos dias difíceis. Quando a Bíblia diz reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, ela está ensinando um princípio de alinhamento. Não é sobre uma religiosidade superficial, é sobre trilhar a estrada da vida com uma consciência espiritual. É sobre consultar o alto antes de seguir qualquer direção. Essa atitude gera clareza, gera equilíbrio, gera força emocional e, principalmente, abre caminhos que você jamais abriria confiando apenas na sua própria lógica humana. A ciência moderna chama isso de externalização saudável do controle. A fé chama de confiança plena em Deus. Quando você entrega a Ele seus medos e suas incertezas, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força. O medo diminui. A mente encontra descanso. O coração volta ao ritmo natural. Não porque os problemas desaparecem instantaneamente, mas porque você começa a caminhar com alguém que é maior do que eles. Você para de lutar sozinho. Você para de tentar controlar o incontrolável. E isso transforma absolutamente tudo. Mas também existe um alerta poderoso. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Em outras palavras, não confie cegamente naquilo que você acha que sabe. A autoconfiança excessiva, quando se transforma em arrogância, vira uma armadilha. Muitas quedas começam exatamente assim. Quando alguém acha que sabe tudo, que não precisa ouvir, que não precisa de orientação, que não precisa buscar a Deus. Mas a verdadeira sabedoria nasce do reconhecimento de que nós somos limitados, e Ele não. Enquanto a arrogância fecha portas, a humildade abre caminhos. E quando você vive nesse estado de reverência, de entrega e de dependência saudável do divino, algo impressionante acontece. O seu corpo reage. A Bíblia já dizia: isso será remédio para o seu corpo e fortalecimento para os seus ossos. Hoje, a medicina confirma que pessoas com uma vida espiritual ativa têm níveis mais baixos de cortisol, maior resistência imunológica e mais estabilidade emocional. É como se a paz espiritual se refletisse no corpo físico. Sua mente se acalma, sua respiração se regula, seu sono melhora, seu sistema inteiro encontra harmonia. E então, chegamos ao princípio da prosperidade divina. Deus nos orienta a Hanralou com nossas primícias. Não porque Ele precise do que temos, mas porque a generosidade revela onde está o nosso coração. Entregar as primícias é um ato de confiança profunda. É afirmar que Ele é o provedor, maior que o nosso salário, maior que a economia, maior que qualquer cálculo humano. É um movimento espiritual que aciona leis invisíveis. É o gesto que abre espaço para que Ele faça transbordar
aquilo que estava retido. E prosperidade não é apenas dinheiro. É equilíbrio, paz, recursos, ideias, portas abertas e caminhos alinhados. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo começa a se alinhar em todas as áreas. Seus relacionamentos, suas decisões, sua saúde emocional, sua clareza mental, suas finanças, seu propósito. Isso não é magia, não é superstição. É um princípio espiritual. É ordem, é propósito, é alinhamento. Há fases da vida em que a alma parece atravessar vales silenciosos, momentos em que você sente que está andando, mas não saindo do lugar, que está tentando, mas nada muda, que está orando, mas as respostas não chegam. Todos nós já passamos por períodos assim, períodos de sombra, de dúvida, de espera, e ainda assim, mesmo nesses dias nebulosos, existe uma verdade que permanece inabalável. Deus continua conduzindo você, mesmo quando você não percebe. A jornada espiritual não é feita só de montes altos. Ela também inclui trechos longos de paciência. A espera menos que tantas vezes tenta nos desgastar. É um território onde Deus lapida o coração. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está moldando sua coragem, ampliando sua visão, fortalecendo sua fé. É no silêncio que Ele sussurra a direção. E é no atraso aparente que Ele prepara algo que você ainda não está pronto para receber. Muitos acreditam que fé é apenas acreditar. Mas na verdade, fé também é aprender a desacelerar. É confiar que mesmo sem sinais visíveis, a mão divina está trabalhando nos bastidores. Enquanto sua mente se inquieta criando cenários de medo, Deus está desenhando possibilidades que você jamais imaginaria. Ele enxerga adiante. Ele vê o caminho inteiro, enquanto você só vê o próximo passo. E isso é libertador, porque significa que você não precisa saber tudo para seguir adiante. Há uma força espiritual que nasce quando você entrega a Ele aquilo que está fora do seu alcance. É como deixar de remar contra uma correnteza e finalmente aprender a flutuar. A vida deixa de ser uma batalha constante. Você para de lutar sozinho e percebe que existe amparo, existe direção, existe propósito. Às vezes, Deus não remove a tempestade imediatamente, porque é dentro dela que você descobre quem realmente é. Mas Ele nunca deixa você caminhar desprotegido. Muita gente carrega culpas antigas, medos que se arrastam por anos e palavras que marcaram o coração como feridas. Mas Deus não trabalha com condenação. Ele trabalha com restauração. Ele é especialista em recomeços. O que você chama de fim, Ele chama de início. O que você chama de perda, Ele transforma em cura. O que você chama de fracasso, Ele usa como matéria-prima para levantar você mais forte. A espiritualidade não apaga o passado, mas transforma o significado dele. Então surge algo ainda mais profundo. A certeza de que você não precisa mais se provar. Não precisa ser perfeito. Não precisa carregar máscaras. Deus não escolhe você pelo seu desempenho, mas pelo seu coração. Não é sobre merecer. É sobre graça. É sobre amor. É sobre entrega. E quando essa verdade entra no seu interior, você começa a respirar diferente, a viver diferente, a decidir diferente. Seu foco muda. Em vez de sobreviver, você começa a florescer. E é nesse florescimento que você entende que cada batalha teve um propósito. A dor que te ensinou, a queda que te despertou, o atraso que te protegeu. Nada foi em vão. Tudo cooperou para formar quem você é hoje, menos mais consciente, mais forte, mais preparado, mais sensível ao que realmente importa. A espiritualidade verdadeira não cria uma vida sem problemas, mas cria uma pessoa capaz de atravessar qualquer problema, sem perder o brilho da alma. Por isso, o convite final é simples e profundo: permita-se caminhar com Deus de maneira intencional. Não apenas pedir, não apenas buscar quando tudo está difícil, mas caminhar com Ele diariamente, com constância, com verdade, com entrega. É esse relacionamento que ilumina sua jornada, que clareia suas escolhas e que fortalece seu interior para enfrentar o mundo
sem perder a paz. Há momentos na caminhada espiritual em que o coração parece reabrir cicatrizes antigas. Às vezes você sente que superou algo, mas basta um detalhe para que a dor volte à superfície. E nesses instantes, você pode até pensar que está regredindo, mas, na verdade, esse retorno emocional não significa fraqueza. Menos significa que Deus está trazendo à luz aquilo que precisa ser curado de uma vez por todas. Ele não revela o que machuca para ferir você. Ele revela para libertar. A verdade é que nenhuma transformação profunda acontece sem confrontar aquilo que guardamos por tanto tempo. Existem memórias que você tentou esquecer, palavras que marcaram seu espírito, perdas que você não conseguiu compreender. E Deus, com infinita paciência, vai conduzindo sua alma a revisitar esses lugares internos, não para sofrer de novo, mas para enxergar tudo sob uma nova luz. Uma luz que cura, uma luz que reorganiza, uma luz que devolve sentido ao que parecia quebrado. E nessa jornada de reconstrução interior, você começa a perceber que Deus nunca esteve distante. Nos dias de confusão, Ele estava segurando sua mente. Nos dias de lágrimas, Ele estava segurando seu coração. Nos dias em que tudo parecia sem saída, Ele estava abrindo caminhos onde você jamais imaginaria. O que parecia atraso era preparação. O que parecia porta fechada era proteção. O que parecia silêncio era resposta na hora certa. À medida que você amadurece espiritualmente, começa a entender que a vida não é sobre controlar tudo, é sobre confiar no que não se vê. É sobre caminhar quando o caminho ainda está escuro e seguir, mesmo sem garantias aparentes. Esse é o tipo de fé que transforma destinos. Fé que cresce no invisível. Fé que sustenta quando tudo desmorona. Fé que enxerga além da dor. Fé que sussurra ao seu coração: continue, eu estou com você. E então surge um ponto crucial: a autocura. Não aquela cura superficial, que só esconde feridas, mas a cura que vem do espírito, que invade a alma e refaz tudo de dentro para fora. Deus não remenda você. Ele recria. Ele não devolve apenas o que você perdeu. Ele entrega aquilo que jamais imaginou possuir. Há um propósito para cada dor que você venceu. E há uma nova história sendo escrita, justamente porque você se manteve firme quando tudo dizia que era impossível. A cada passo em direção à sua própria restauração, você percebe que a força que buscava não estava fora, mas dentro, porque Deus habita em você. Ele alimenta a sua coragem. Ele renova a sua energia. Ele inspira as suas escolhas. E quando você se alinha a essa presença divina, o que antes parecia obstáculo se torna impulso. O que parecia fardo se converte em sabedoria. O que parecia perda se transforma em renascimento. Há um novo você surgindo, mais consciente, mais iluminado, mais preparado para viver com plenitude. E é justamente quando essa compreensão floresce que Deus começa a mover coisas ao seu redor. Ele reorganiza caminhos. Ele aproxima pessoas certas. Ele fecha ciclos que já cumpriram seu tempo. Ele levanta oportunidades que antes estavam escondidas. Quando o seu interior muda, o exterior acompanha. Porque tudo que é construído com base espiritual se sustenta. Tudo que nasce do Espírito se fortalece. Tudo que se apoia em Deus prospera. E assim chegamos a este momento final, onde sua jornada encontra novo significado. Você já não é a mesma pessoa que começou essa caminhada. Seu coração está mais desperto. Sua mente está mais clara. Sua alma está mais firme. E agora, com essa nova consciência, você está pronto para seguir adiante com mais fé, mais propósito e mais luz. E se esta mensagem tocou você, inspirou seu espírito e fortaleceu sua alma, então continue nutrindo essa caminhada com a gente no canal Mente em Luz, onde cada reflexão é criada para elevar sua vida e sua conexão espiritual.